Você já ouviu conselhos que, embora bem intencionados, soaram como acusações? Já se sentiu julgado por alguém que dizia estar apenas tentando ajudar? Em Jó, capítulo 5, somos confrontados com esse tipo de fala. Palavras ditas com eloquência, mas que falham em consolar. O discurso de Elifaz continua, e seu tom agora se torna mais direto, mais impessoal, mas também mais revelador das falhas em seu entendimento do sofrimento humano. Antes de mergulharmos nas palavras de Elifaz, precisamos lembrar do contexto. Jó está em silêncio, coberto de cinzas, cheio de dores físicas e emocionais. Ele perdeu tudo, seus filhos, seus bens, sua saúde. E agora ouve de um amigo que talvez tudo isso tenha sido, de alguma forma, merecido. O que Elifaz oferece não é empatia, mas uma teologia de causa e efeito. Em vez de consolo, ele oferece lógica. E a dor, meus irmãos, não se resolve com lógica. No início do capítulo 5, Elifaz desafia Jó. Chama agora, há alguém que te responda? E para qual dos santos te voltarás? Versículo 1. É como se dissesse, você está sozinho, Jó. Ninguém vai te defender. A insinuação é cruel. Elifaz assume que Deus não responderá a Jó porque talvez ele não seja tão justo quanto pensava ser. Mas o que ele não compreende é que o silêncio de Deus não é sempre um sinal de rejeição. Às vezes, é apenas o espaço necessário para que algo mais profundo seja revelado. Elifaz continua, porque a ira mata o louco e o zelo destrói o tolo. Versículo 2. Ele começa a sugerir que o sofrimento de Jó pode ter nascido de uma ira interior, de uma insensatez. Em vez de enxergar um homem quebrado e fiel, Elifaz vê alguém que, talvez por orgulho ou impaciência, está colhendo o que plantou. E mais uma vez, o erro se repete. Confundir o sofrimento com punição. Ele ainda compartilha sua própria observação. Eu vi o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Versículo 3. O problema aqui não é o que Elifaz viu, mas o que ele conclui a partir do que viu. Ele universaliza sua experiência, tornando-a regra para todos. Mas nem tudo o que vemos é o todo da história. Elifaz viu o tolo prosperar e depois cair, e presume que todos os que sofrem estão colhendo resultado de tolice. Isso é uma armadilha. Por que julgar alguém com base apenas em aparências ou experiências isoladas é um caminho perigoso? A fala de Elifaz avança para descrever a fragilidade da vida. Seus filhos estão longe da segurança, são esmagados às portas e não há quem os livre. Versículo 4. Aqui ele parece aludir, ainda que indiretamente, à perda dos filhos de Jó. É um golpe baixo. Falar de filhos mortos para alguém enlutado é tocar em uma ferida aberta, com as mãos sujas, da insensibilidade. Mesmo que Elifaz tenha boas intenções, seu discurso está se tornando cada vez mais cruel. Mas é no versículo 6 que seu pensamento se revela completamente. Porque a aflição não vem do pó, nem a perturbação brota da terra. Em outras palavras, ele está dizendo, a dor não aparece do nada. Se você está sofrendo, alguma semente você plantou. Essa é a essência da teologia da retribuição. E embora tenha seu lugar nas Escrituras, pois Deus é justo, e sim, colhemos o que plantamos, ela não é uma lente suficiente para explicar todo o sofrimento. Elifaz está tentando convencer Jó a aceitar essa visão do mundo. E para isso, ele apela até para a esperança. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Versículo 17. Aqui ele toca em uma verdade profunda. A correção de Deus é sinal de amor.
mas aplica essa verdade no momento errado. Jó não está sendo corrigido por Deus, está sendo provado, está sendo testado, e não há pecado oculto, não há motivo oculto, há apenas um propósito invisível. Quando usamos verdades sagradas fora de contexto, corremos o risco de transformar o remédio em veneno. Elifaz está falando de correção divina, mas aplica isso como justificativa para o sofrimento de Jó. Ele diz que Deus fere e sara. Versículo 18. Que Deus livrará da morte. Versículo 19. Que Ele te esconderá do açoite da língua. Versículo 21. Que rirás da destruição. Versículo 22. Todas essas promessas são lindas, mas ditas a um homem que perdeu tudo, soam como uma tentativa de calar sua dor. Ao final do bloco, percebemos que Elifaz não está interessado em ouvir Jó, mas em convencer. Ele não quer entender o sofrimento do amigo, quer doutriná-lo. E isso nos alerta mais uma vez. Nem toda verdade deve ser dita em todo momento. Há hora para consolar, hora para ensinar, hora para calar. Elifaz errou o tempo, o tom e o alvo. Vamos seguir refletindo sobre esse discurso nos próximos trechos, porque há muito a aprender, inclusive com os erros dos outros. Conforme avançamos em Jó capítulo 5, percebemos como o discurso de Elifaz segue se aprofundando em sua tentativa de convencer Jó de que o sofrimento que enfrenta é, de alguma maneira, fruto de um propósito divino corretivo. A intenção pode parecer nobre, chamar à reflexão, promover arrependimento, apontar para a misericórdia de Deus. Mas a execução é falha, pois parte de uma premissa errada, a de que Jó pecou. E mais uma vez vemos como uma boa teologia, aplicada de maneira insensível e fora de contexto, pode gerar dor em vez de cura. Elifaz, com eloquência, descreve o agir de Deus. Ele fere e cura. Ele machuca, mas suas mãos também restauram. Jó, capítulo 5, versículo 18. Essa é uma verdade que conforta, mas, nas circunstâncias de Jó, soa quase como uma ironia. O homem que já perdeu filhos, bens e saúde, agora ouve que Deus fere, e que talvez, se aceitar isso como disciplina, Deus poderá curá-lo. Mas, e se não houver ferida por pecado? E se o sofrimento for prova e não punição? Elifaz não considera essa possibilidade. Nos versículos seguintes, ele enumera as promessas para quem se submete à correção divina: livramento em 6 tribulações, proteção na 7ª, resgate da fome, da guerra, da língua maldosa. É uma lista rica, quase poética, mas nos lábios errados vira a acusação velada. Porque ao dizer que Deus protege os justos de tudo isso, Elifaz está, implicitamente, sugerindo que Jó não está protegido porque não é justo. O subtexto machuca mais que o texto. Repare na ênfase do versículo 23. Estarás em aliança com as pedras do campo, e os animais da terra estarão em paz contigo. É uma imagem de harmonia total, de reconciliação com toda a criação. Mas, novamente, soa como contraste cruel diante da realidade de Jó, que perdeu até o próprio chão sob os pés, que já não encontra aliança nem com seu próprio corpo, quanto mais com a terra ou com os animais. E então Elifaz fala da casa. Saberás que a tua tenda está em paz, visitarás tua morada, e nada te faltará. Versículo 24. Imagine ouvir isso estando sentado sobre cinzas, com o corpo coberto de feridas, sem filhos, sem teto, sem qualquer paz. A promessa é boa, mas a aplicação é desastrosa, porque o tempo da promessa precisa ser o tempo do coração. E Jó não está pronto para ouvir palavras de restauração enquanto ainda sangra pela perda. Elifaz ainda reforça:
verás que a tua descendência será numerosa e os teus renovos como a erva da terra. Versículo 25. Aqui, ele toca na esperança mais profunda de qualquer homem daquele tempo, a continuidade da família, o legado. Mas Jó perdeu todos os filhos, e dizer a ele que um dia terá muitos descendentes é como falar de chuva a quem está no meio do incêndio. A esperança existe, sim, mas precisa ser apresentada no tempo certo e com o espírito certo. O versículo 26 encerra com uma imagem de morte honrosa. Virás à sepultura em boa velhice, como se recolhe o feixe de trigo no seu tempo. É bonito, é até profético, mas, novamente, inadequado no momento, porque Jó não está preocupado com a velhice, ele está lutando para sobreviver ao hoje. E tudo o que ouve de Elifaz parece deslocado, como se alguém quisesse cobrir uma ferida exposta com poesia. O capítulo termina com Elifaz dizendo: Eis que isto já o investigamos, assim é, ouve-o e aplica-o ao teu bem. Versículo 27. É a assinatura final do argumento, a tentativa de dar autoridade ao próprio conselho. Elifaz diz, em essência: nós estudamos, sabemos do que estamos falando, agora aceite isso para o seu próprio bem. Mas a verdade é que, por mais que tivesse conhecimento, ele não tinha sensibilidade. Sabia muito sobre doutrina, mas pouco sobre dor. E é aqui que somos desafiados a pensar no tipo de pessoas que queremos ser. Quando vemos alguém em sofrimento, somos rápidos em explicar? Tentamos ser vozes de Deus sem antes sermos ouvidos? Falamos com base na nossa teologia ou com base na compaixão? Elifaz tinha bons argumentos, mas falhou como amigo. Falhou como consolador, porque ofereceu uma teologia pronta para um coração ainda em ruínas. E isso nos faz lembrar que nem sempre é tempo de ensinar. Às vezes, o mais espiritual a se fazer é simplesmente sentar ao lado, chorar junto e dizer: eu não entendo, mas estou aqui. Porque antes de sermos pregadores, conselheiros ou mestres, somos chamados a ser irmãos. E irmãos carregam juntos o peso da dor. Nos próximos capítulos, veremos como Jó responde. E a sua resposta, longe de ser passiva ou submissa, nos mostrará o quanto a alma humana resiste quando é incompreendida, o quanto até o justo pode se indignar, não contra Deus, mas contra a forma como os homens distorcem a justiça de Deus. Ao nos debruçarmos sobre o discurso de Elifaz em Jó, capítulo 5, entramos num terreno que parece, à primeira vista, carregado de sabedoria e espiritualidade. As palavras são belas, os conceitos elevados e há, sem dúvida, elementos de verdade em suas declarações. Mas à medida que a análise se aprofunda, torna-se claro que o problema não está apenas no que é dito, mas em quando, como e por que é dito. O discurso de Elifaz é como um remédio eficaz, dado na dosagem errada. Pode mais ferir do que curar. É importante compreender que Elifaz fala a partir de sua tradição, de sua vivência e de um entendimento que enxerga a mão de Deus agindo sempre de forma imediata e visível. Para ele, quem planta o bem, colhe o bem. Quem sofre é porque falhou em algum ponto. Esse raciocínio parece coerente, mas não é completo. Deus é justo, sim, mas ele também é soberano e age muitas vezes de maneira misteriosa, fora dos limites da lógica humana. Elifaz defende que o sofrimento pode ser uma bênção disfarçada, e isso por si só não é mentira. Quantas vezes, ao olhar para trás, não enxergamos como certos períodos de dor produziram em nós frutos que a bonança jamais teria produzido? A paciência, a humildade, a dependência de Deus, a compaixão pelos outros. Tudo isso pode nascer no vale.
Mas Elifaz comete um erro crucial. Ele aplica essa verdade como uma sentença, não como consolo, mas como diagnóstico. Ele diz, por exemplo, que Deus salva o pobre da espada, da sua boca e da mão do forte. Jó, capítulo 5, versículo 15. E que, portanto, aquele que sofre deve alegrar-se, pois a disciplina de Deus é sinal de amor. Isso é belo, isso é bíblico, mas não serve como acusação implícita de que Jó está sendo disciplinado. O problema aqui não é o conceito, é a aplicação. É como se alguém chegasse a uma mãe enlutada e dissesse: Deus está te ensinando algo com essa perda. Mesmo que haja algum propósito maior, essa frase, naquele momento, seria um peso e não um alívio. Elifaz age assim. Usa verdades espirituais como se fossem armas argumentativas e esquece que por trás do discurso há um coração sangrando. Esse tipo de atitude nos alerta sobre a necessidade de discernimento. Porque, no fundo, todos nós corremos o risco de sermos Elifaz, de querer consertar o outro com nossas palavras, de achar que entendemos o que se passa no coração alheio, de sermos rápidos em ensinar, mas lentos para ouvir. E Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para amar, para chorar com os que choram, para carregar os fardos uns dos outros. Elifaz encerra sua fala com convicção. Eis que isto já o investigamos. Assim é. Ouve-o e aplica-o ao teu bem. Versículo 27. É como se dissesse: Jó, não adianta discutir. A verdade é essa. Se quiser se levantar, aceite o que estou dizendo. E aqui está o coração do problema. Elifaz não está mais falando com um amigo, está falando como um juiz. E isso transforma o seu discurso, que poderia ser cheio de compaixão, em uma sentença fria. Olhando para a estrutura de sua fala, vemos que Elifaz mistura doutrina, experiência pessoal e imagens poéticas. Ele fala com autoridade, usa argumentos fortes, cita o agir de Deus e ainda assim erra, porque sua teologia não considera o mistério. Sua visão de Deus é lógica, mas não é relacional. É estruturada, mas não é sensível. E isso o impede de enxergar Jó com os olhos certos. Há momentos na vida em que tudo o que precisamos é ser ouvidos, em que não queremos explicações, mas companhia, em que não buscamos respostas, mas apenas um pouco de compreensão. Jó está nesse ponto. E Elifaz, com todo o seu conhecimento, não percebe. Ou pior, percebe, mas escolhe ignorar. O desafio que esse texto nos deixa é profundo. Ele nos convida a reavaliar como lidamos com a dor do outro. Se somos prontos em consolar ou rápidos em corrigir. Se ouvimos mais do que falamos. Se levamos em conta o tempo e o estado da alma de quem está diante de nós. Porque há momentos em que até o silêncio pode ser mais espiritual que 1000 palavras. E há conselhos que, mesmo sendo verdadeiros, precisam esperar o momento certo para serem ditos. À medida que o livro de Jó avança, veremos como essa postura de Elifaz será repetida por outros amigos. E como Deus, no fim, fará um acerto de contas com todos eles. Não porque disseram mentiras, mas porque aplicaram mal a verdade. E isso deve nos ensinar algo profundo sobre a graça. Ela não está apenas no que dizemos, mas em como dizemos. E, sobretudo, em como amamos aqueles que estão passando pelo vale. A quarta parte do discurso de Elifaz, ainda que encerrada no capítulo 5, reverbera na alma de quem acompanha a narrativa de Jó. E mesmo que o texto não siga formalmente com sua fala, o eco das palavras já ditas continua moldando o ambiente de dor e reflexão.
O silêncio de Jó, que permanece após o discurso, é mais eloquente que qualquer resposta imediata e nos força a olhar para dentro de nós mesmos. Como reagiríamos diante de um consolo, que na verdade mais acusa do que alivia? É inevitável que, ao lermos esse capítulo, comecemos a enxergar Elifaz não como um vilão, mas como um espelho. Quantas vezes já assumimos que sabíamos o que Deus estava fazendo na vida de alguém? Quantas vezes nossas palavras, travestidas de conselho espiritual, carregavam mais julgamento do que misericórdia? O erro de Elifaz não está em sua crença de que Deus é justo. Isso é correto. Está em sua suposição de que entende perfeitamente como a justiça de Deus se manifesta em cada situação. Elifaz parece incapaz de conceber que um justo possa sofrer sem motivo aparente. Sua lógica é simples. Se Jó está passando por isso, é porque Deus está tratando com ele. E essa lógica, embora embasada em textos e tradições, falha ao não considerar o coração de Deus. Um Deus que também prova, permite e até esconde sua face por um tempo, não por crueldade, mas por propósitos eternos. E isso é difícil de entender. É por isso que tantos tropeçam nesse ponto. Elifaz se coloca como mestre, mas esquece que diante da dor, todos deveríamos ser aprendizes. A arrogância espiritual o impede de ouvir, de perceber as lágrimas do amigo, de reconhecer que talvez, só talvez, ele não tenha todas as respostas. Essa postura, infelizmente, é comum até hoje. Pessoas que, diante do sofrimento alheio, citam versículos como se fossem fórmulas, tentando resolver com palavras o que só o tempo e a graça de Deus podem curar. O mais triste é que Elifaz provavelmente acreditava estar fazendo o certo. Seu tom é sério, suas palavras são ponderadas. Ele não está zombando de Jó, ele está, sinceramente, tentando corrigir o amigo. Mas o zelo, sem discernimento, pode se tornar pedra de tropeço. A verdade dita sem empatia pode afastar mais do que aproximar. E quando não há espaço para o mistério, para o não sei, para o silêncio reverente diante do sofrimento, o que resta é um discurso vazio, ainda que bonito. Jó permanece calado, e seu silêncio é um grito contra as respostas prontas, contra as explicações superficiais, contra os rótulos apressados. Ele sabe que não há pecado oculto. Ele sabe que amou a Deus com sinceridade e, por isso, a dor se intensifica, porque agora, além da tragédia, carrega o peso de ser incompreendido por aqueles que deveriam sustentá-lo. O que esse episódio nos ensina é que nem sempre precisamos ter uma explicação para tudo. Às vezes, o melhor que podemos fazer é ouvir, estar presentes, amar sem tentar resolver, porque há dores que não se desfazem com palavras. Há processos que só o céu entende, e há momentos em que a fé consiste apenas em permanecer de pé, mesmo sem entender nada. É curioso notar que, ao longo do livro, Deus não repreende Jó por suas perguntas, suas queixas, ou até por suas declarações ousadas, mas repreende duramente os amigos, inclusive Elifaz, por não falarem corretamente sobre ele. Isso nos mostra algo profundo. Deus valoriza a honestidade de quem sofre mais do que a ortodoxia fria de quem apenas observa. Ele prefere a sinceridade de um coração quebrantado do que a rigidez de uma teologia sem compaixão. Esse contraste entre o que se diz e como se diz é uma linha tênue que todos nós, em algum momento, teremos que aprender a discernir. Nem toda verdade precisa ser dita naquele instante. Nem toda exortação vem de Deus.
e nem todo sofrimento é castigo. O livro de Jó nos lembra disso com força e clareza. Ao encerrarmos esse bloco, somos convidados a refletir. Temos sido como Elifaz em algum momento? Já usamos a Bíblia como martelo em vez de bálsamo? Já falamos em nome de Deus sem ter certeza se Ele realmente nos disse algo? Essas perguntas não são para condenação, mas para despertar. Para nos lembrar que a compaixão precede a correção, que o amor antecede a doutrina e que, diante do sofrimento, talvez o maior ato de fé seja apenas permanecer em silêncio, orando no coração, enquanto estendemos a mão. O livro de Jó é uma escola para a alma e, até aqui, sua maior lição não vem das respostas, mas das perguntas que ainda não têm solução. Porque é no vale da dúvida que aprendemos a confiar. É no deserto da dor que descobrimos a profundidade da graça. Ao encerrarmos a leitura reflexiva de Jó, capítulo 5, e do discurso completo de Elifaz, somos levados a uma constatação inevitável. Há uma enorme diferença entre consolar com sabedoria e falar com presunção. Elifaz representa aquela figura que, com aparência de maturidade e profundo vocabulário espiritual, entrega um discurso teologicamente articulado, mas desconectado da realidade emocional e espiritual do outro. Seu erro não está tanto nas verdades que diz, mas na falta de empatia com que as oferece. A teologia de Elifaz pode ser, em parte, correta, mas é uma teologia sem lágrimas. Uma teologia que ignora o tempo e o espaço sagrados da dor. Ele fala como quem olha de longe, como quem analisa de fora, sem pisar nas cinzas onde o amigo está prostrado. E aqui está uma das maiores lições que esse capítulo nos oferece. O saber espiritual sem compaixão se torna crueldade religiosa. Quantas vezes repetimos fórmulas como Deus sabe o que faz ou tudo coopera para o bem, sem considerar o momento do outro? Essas frases são verdadeiras, mas ditas fora de tempo, tornam-se como sal em feridas abertas. Elifaz usa verdades eternas com o tato de um martelo, e isso gera mais confusão do que consolo. Jó, por sua vez, segue em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de pensamentos, de emoções conflituosas, de sentimentos profundos que ainda ganharão voz nos próximos capítulos. Mas mesmo calado, sua dor nos fala e nos ensina que nem toda resposta rápida é espiritual. Que há perguntas que precisam amadurecer no coração antes de serem verbalizadas, e que Deus não se incomoda com o silêncio, Ele o usa para nos ensinar. Elifaz encerra com a famosa afirmação: eis que isto já o investigamos. Assim é, ouve-o e aplica-o ao teu bem. Ele fala como quem traz uma receita pronta, como se tivesse dissecado o sofrimento humano em laboratório e agora entregasse a conclusão final. Mas a vida não funciona assim. A dor não se curva à lógica e Deus não se limita às fórmulas humanas. A justiça divina, embora perfeita, não é previsível aos olhos dos homens. O justo pode sofrer, o ímpio pode prosperar por um tempo. A colheita não vem sempre na mesma estação. E nem toda tempestade é tempestade de correção. Às vezes é tempestade de revelação, de purificação, de aprofundamento. Essa consciência deveria gerar em nós humildade. Humildade para ouvir mais, para julgar menos, para acolher o que não entendemos, para caminhar com os que ainda não encontraram respostas, porque o verdadeiro consolo não está em explicar Deus, está em manifestar Deus. E Deus se manifesta, acima de tudo, no amor que suporta, que espera, que não impõe condições para permanecer ao lado.
O livro de Jó é um espelho para a alma, e nesse capítulo somos convidados a olhar para o reflexo de Elifaz e perguntar: tenho sido assim com alguém? Tenho exigido conversão imediata de quem está no vale? Tenho oferecido conselhos antes de oferecer meu tempo, meu abraço, meu ouvido? Talvez o maior apelo deste capítulo seja: antes de falar em nome de Deus, ouça o coração do outro. Antes de entregar uma explicação, esteja disposto a caminhar junto. Porque muitas vezes o mais espiritual a se dizer é: eu estou aqui. E o mais poderoso a se fazer é não sair de perto. Ao final deste estudo, que nosso coração seja despertado não apenas para entender o texto, mas para aplicá-lo com sabedoria e compaixão. Que sejamos, sim, portadores da verdade, mas da verdade temperada com graça. Que nossas palavras carreguem vida e não peso. Que nossa presença leve paz e não pressão. E, acima de tudo, que o Espírito Santo nos ensine a discernir os momentos, a entender quando é hora de falar e quando é hora de calar, quando é tempo de consolar e quando é tempo apenas de estar. Porque o amor, no fim das contas, é o maior sermão que podemos pregar. Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra, que nos ensina com profundidade e nos confronta com amor. Que nunca sejamos rápidos em falar em Teu nome sem discernimento. Que nossas palavras sejam fonte de cura e não de peso. Dá-nos sensibilidade para consolar como o Senhor consola. Ensina-nos a ouvir, a amar, a caminhar com os que sofrem sem julgá-los. E que possamos, ao final, ser reconhecidos não apenas por saber a Tua verdade, mas por vivê-la em compaixão. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se esta mensagem falou com você, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é importante. E assim, mais pessoas poderão ser alcançadas e edificadas pela palavra. Amém.